Boa noite a todos, minhas irmãs, meus irmãos. É um motivo de satisfação, de alegria estar novamente nesta casa que sempre tão bem nos acolhe, onde a gente se sente em casa. E hoje, vindo a trazer um tema bastante interessante para todos nós cristãos, para todos nós espíritas. Mas, para me apresentar, eu sou Felipe Wagner Simões de Almeida, nome completo. Eu sou um dos trabalhadores do Centro Espírita Irmão Erasto, que é uma casa espírita lá da Cachoeira do Bom Jesus, que pertence à CERT, aquela instituição bem antiguinha, que trabalha há muitos anos em atividade social e também na atividade fraterna de trazer a boa nova do Cristo através da doutrina. E também, tanto quanto o Joana de Ângeles, é uma casa pertencente ao movimento espírita organizado que vem na primeira URI, que é a União Regional Espírita. A União Regional Espírita são subdivisões do movimento organizado espírita do Estado. Então nós temos a Federação Espírita Brasileira e em cada estado ela tem uma federativa. E a nossa aqui é a Federação Espírita Catarinense. E para melhor organização, a Federação Espírita Catarinense ela se subdivide em 16 regionais. E a primeira delas é aqui da ilha. Então, tanto quanto o Joana de Ângeles, todas as outras casas federadas aqui dentro da ilha pertencem então a essa primeira URI. Assim, apresentado, vamos para adiante, né? Quando se fala o sacrifício mais agradável a Deus, nós estamos falando de uma citação trazida no Evangelho de Mateus, retratando uma das situações mais maravilhosas que a gente pode encontrar quando da estada em matéria do nosso governador planetário de Jesus, há mais de 2000 anos que aqui esteve. Essa citação ela faz parte de um conjunto de outras tantas citações e outras tantas lições do mestre, que é intitulado o Sermão do Monte ou Sermão da Montanha. Mas daqui a pouquinho a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, lá inserido, lá nesse capítulo, que é lá em Mateus, é o capítulo 5, em realidade do capítulo 5 ao 7, é justamente onde é retratado essa condição tão especial do mestre, tão aconchegante, ele trazendo tanta oportunidade de aprendizado num único momento. E justamente no versículo 23 e 24 é onde existe essa citação, que bem foi retratado na codificação espírita, neste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, que justamente tem como título Bem-aventurados os que são misericordiosos. Fala justamente das beatitudes ou das bem-aventuranças, como é citada no Evangelho de Jesus. Para que a gente possa desfrutar melhor do que representa essa frase, é interessante que a gente volte um pouquinho para trás para compreender o que é o sacrifício naquele momento em que Jesus falava, como ele era compreendido pela população da época. Quem era essa população da época? Eram os judeus, em especial neste caso os judeus da Galileia, pessoas bastante simples de costumes, ou camponeses, ou de costumes como nós aqui, na beira do mar, mesmo que não seja o mar aberto, mas os costumes da pesca,
todo aquele povo simples, mas que vinha de uma tradição. Se nós formos observar a história da humanidade, nós temos um momento muito importante na história da humanidade, onde nós tínhamos diversas civilizações, diversos povos. Tínhamos os sumérios, os babilônios e assim por diante, tantos povos. Chegou um momento em que, através dessa espetacular mediunidade de Moisés, nós demos um passo adiante como humanidade terrestre. Porque Moisés nos trouxe o conceito do Deus único. Até então nós tínhamos nessas populações as crenças em muitos deuses, quase todos eles ou similares aos efeitos da natureza ou similares às nossas virtudes, talvez, e outros tantos às nossas viciações, aos nossos defeitos. E aí Moisés vem trazer, depois da libertação do jugo do Egito, ele trouxe essa população, e aí então ele traz o decálogo, a tábua das leis, que é a tábua dos 10 mandamentos. Mas, como ele tratava de um povo que já há algumas centenas de anos, nesse processo de escravidão lá no Egito, já estava cheio de viciações, junto com essa lei divina que ele traz através dos 10 mandamentos, ele também traz uma série de leis temporais, de leis, digamos, da organização da sociedade que ali ficou com ele. E ao longo dos séculos, os judeus vieram repetindo toda uma série de costumes religiosos que, na maior parte deles, não eram propriamente religiosos no sentido original da palavra religioso, que é de religar, é de fazer a conexão com o de mais alto, mas sim costumes que traziam uma marca de uma condução de um povo, procurando trazer a unidade desse povo. Então, quando Jesus chega e inicia o seu período de vida pública, que é chamada, que é depois dos seus 30 anos, Jesus tinha uma tarefa bastante séria, que era, como ele mesmo disse, não era derrogar a lei e os profetas, mas sim cumpri-la. Mas como? Trazendo uma novidade, uma grande novidade, que é a novidade da troca dessa condição, desse Deus tirânico, desse Deus imperioso, desse Deus, muitas das vezes, até irado, como a gente pode ver no Antigo Testamento, por Deus do amor. Então, nessa passagem, quando ele diz do sacrifício mais agradável a Deus, é porque, dentre esse conjunto de costumes, foi estabelecido que todos os judeus, homens, necessitariam fazer, de quando em quando, essencialmente, no mínimo uma vez na vida, e a vida deles era bem mais curtinha do que a nossa, uma peregrinação a Jerusalém, porque era ali o único local definido para que se fosse feito uma oferenda, para que se fosse feito um sacrifício a Deus. Então vejam que interessante. Era uma população, no geral, uma população muito pobre. Então era só o fato de sair de sua casa, peregrinar até chegar a Jerusalém, já era um grande esforço, já era um grande sacrifício. Entretanto, chegando no templo de Jerusalém, existia o sacrifício, tal qual essas outras civilizações, esses outros povos que a gente estava falando agora há pouquinho. Os judeus também faziam
imolação de animais, como sacrifício, para que aquele sacrifício daquele animal chegasse como suas preces a Deus, pedindo perdão dos seus próprios erros, das suas faltas, dos seus pecados, do pecado do povo judeu, enfim, do pecado da humanidade como um todo. Então eles sacrificavam animais. Então aquele povo que já chegava ali naquela condição de alto sofrimento até conseguir chegar lá, ainda tinha que ter um cascalhinho mínimo que fosse na mão, porque ele ia lá comprar o animal para colocar lá para sacrificar. Então, diante de todo essa condição, de todo esse esforço, é que Jesus vem dizer do sacrifício mais agradável a Deus. Para que a gente não fique muito fora de contexto, lá no item 7 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, retrata exatamente a passagem que está no versículo 23 e 24 de Mateus. Ele diz assim, eu vou ler aqui, porque senão eu falo errado, né? Se, portanto, quando fordes depor vossa oferenda no altar, vos lembrardes de que o vosso irmão tem qualquer coisa contra vós, deixai a vossa dádiva junto ao altar e ide, antes reconciliar-vos com o vosso irmão. Depois, então, voltai a oferecê-la. E já no capítulo, no item 8, os Espíritos explicam. Mas eu vou dar um passinho para trás, como eu disse. Vamos entender um pouquinho. Então, é aquilo que eu estava dizendo a todos. Imaginem, naturalmente, nós estamos falando em termos atuais, nós estamos falando de uma região pequena. Nós estamos falando da Palestina, lá no Oriente Médio, onde hoje tem ainda conflito entre judeus e muçulmanos, e enfim, e aí confunde com a questão de religião, com a questão de etnia, e fica uma confusão toda lá. Ali era a Palestina. Se a gente pensar a Palestina, onde Jesus nasceu e onde ele iniciou sua pregação, ele iniciou aqui, ó, ali pertinho do Rio Jordão, onde ele encontrou com seu primo João Batista e foi batizado, que deságua exatamente no mar da Galileia, que na verdade não é bem um mar. O mar da Galileia sendo justamente na verdade ele é um lago, um grande lago, né? Que é o mar da Galileia, ou o mar de Tiberíades também é chamado, ou então o lago de Genezaré. No fundo é tudo a mesma coisa, que era aquela grande região de lagos onde Jesus, vamos dizer, cativou os seus primeiros discípulos, que eram o quê? Pescadores. Então ali, voltando até a falar do Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras, que foi onde foi feito esse grande encontro, que ele vendo todo mundo vindo a ele subiu ao Monte das Oliveiras, que estava lá embaixo. Aqui não sei se dá muito para ver, mas ali já é o lago, tá vendo? Ou o mar, né? Então ele subiu nesse monte, que até hoje está bonitinho lá, entre duas cidades. Na verdade a Cafarnaum, todo mundo fala como Cafarnaum aqui no Brasil, e Tabga, não dá muito para falar como linguagem de português, mas é isso aí mesmo, Tabga. Então entre essas duas cidades existia esse Monte das Oliveiras. Foi ali que ele subiu para fazer esse grande sermão, que é o Sermão do Monte. Pois então, imagine só, ali era a Galileia. No meio entre a Galileia e Jerusalém, onde tinha esse templo aqui, nós tínhamos ainda a Samaria, que na verdade é aquela parábola do bom samaritano, fala dessa região, né?
tinha Samaria e depois é que vinha a Judéia, onde estava Jerusalém. Então era um grande sacrifício. E aí chegava nesse templo, era um templo muito grande. E de acordo com a tradição, esse templo, na verdade, é um templo muito bem organizado. Ele foi construído primeiramente com o projeto do Davi, do rei Davi. Aí o seu filho Salomão reconstruiu, porque ele foi destruído, de acordo com o projeto do rei Davi. E era de fato o coração do mundo, ou o coração do universo para o povo judeu. Então, pela tradição deles, ali era justamente esse coração, e é da onde saíam todas essas nossas vontades, todos esses nossos pedidos, todas essas nossas lamentações, e subia ao céu de forma direta, segundo a tradição dos judeus. E dali também os céus tinham, vamos dizer assim, tinham um caminho mais curto para trazer as coisas para nós. E o que era o centro disso? Era um grande pátio do templo de Jerusalém, que era chamado Templo de Davi, muito embora tivesse sido construído efetivamente pelo filho dele, pelo Salomão. Outros falam o Templo de Salomão, mas a origem é essa. Ali no meio existia um altar onde eram feitos o quê? Os sacrifícios. Existe uma outra passagem retratada por dois evangelistas que fala de Jesus expulsando os vendilhões do templo. É exatamente nesse pátio. Por quê? Porque como o povo vinha de longe e não dava para vir trazendo o seu cabritinho, a sua pomba, a sua galinha, ou enfim, o bichinho que ia conseguir colocar lá para imolação, o povo ia ter que comprar. Aí ficava aquele mercado persa. E é essa a situação que acontece. E no meio desse grande pátio existe justamente o altar. Imagina o altar, eu imagino, pode ser que eu seja um pouco simplista na minha imaginação, mas parece para mim uma grande churrasqueira, uma enorme churrasqueira, porque eles iam botava boi, bezerro, botava carneiro, botava para imolar. Era essa a situação. Então, quando a gente chega e fala assim, um sacrifício, a gente pensa hoje, com a visão de homem moderno, de mulher moderna, a gente pensa assim, um sacrifício. Não, mas quando Jesus pede para substituir todo esse aparato externo, segundo a tradição judaica, eles imolavam os animais, ao mesmo tempo eles queimavam cevada, queimavam o vinho. Então os animais era justamente pela parte animal do nosso orbe planetário. Aí a cevada e o vinho pela parte vegetal. E ainda jogavam sal, que era pela parte animal, parte mineral. Olha que interessante. Mas tudo isso era o quê? Eram rituais muito ligados à forma e pouco traduzindo o que interessa. Não é a forma, e sim o sentimento real daquela condição. Então se passava como? Ora, se tornou algo muito fútil, muito materialista. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele fala sobre o sacrifício mais agradável a Deus, que é a gente buscar a pureza no coração, ele está justamente fazendo esse contraponto, como tantos outros que ele fez nessa passagem que ele teve sobre a terra, cuidando de mostrar, de acordo com os costumes daquele povo,
qual era a essência espiritual da coisa. Então, ele troca todo esse sacrifício feito de forma aparente no altar por uma atitude, primeira, de autoconhecimento, para a gente encontrar lá no recôndito das fibras mais íntimas do nosso coração o que existe de necessidade de reconciliação. E fala, deixa aqui no altar e vai lá se reconciliar com teu irmão. Esse é o sacrifício que é o mais agradável a Deus. Por quê? Se nós formos ver outra passagem importante ocorrida nesse mesmo pátio, é aquela passagem do óbolo da viúva. Alguém já ouviu falar dela? Justamente que ele fala, nessa passagem ele fala que os senhores da lei, os fariseus, os escribas, os levitas, eles faziam de forma pomposa, iam lá e deixavam a sua contribuição, o seu dinheiro, até um termo gozado, né? Gasofilácio, vocês já ouviram falar disso? É justamente aquela urna onde se põe dinheiro, né? Mas o termo original vem lá do grego, é gasofilácio. Então, nessa passagem ele fala de todo o orgulho da pessoa falando, eu estou doando dinheiro. Será que parece com alguma coisa de hoje em dia? Nós ainda somos muito orgulhosos. Nós ainda somos muito ligados à exterioridade dos atos e não à essência espiritual de quem o faz. Então, esse é o cenário que eu gostaria que fosse compreendido por nós todos, de qual é o grande sacrifício que está sendo substituído, porque tudo isso eram coisas de formas externas. Aí então, já no capítulo, já no item 8 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe a explicação dos espíritos superiores. E nessa explicação, primeira coisa que eles colocam, ressentimento. Se você tem algum ressentimento dentro de si, não adianta fazer sacrifícios de exterioridade. Eu vou doar aqui para Casa Espírita Joana de Ângeles, eu vou doar 30 mil reais para se resolver uma coisa aqui e ali. Isso tudo vai ter um valor material que vai ajudar algumas coisas. Entretanto, não é esse o ponto. Se existe um ressentimento no seu coração, uma vez me pediram para fazer, Rosana, uma palestra numa casa espírita falando sobre os melindres. E o povo para ser melindroso que somos nós espíritas. Né? Então eu falo, não, todo mundo é irmão, todo mundo é irmão. Alguém fala alguma coisa meio enviesado, a gente fala assim, não, é meu irmão, mas eu não vou ficar convivendo com ele, porque então eu vou fazer o curso na outra sala. Ou então não vai dar para eu trabalhar nessa mesma mesa. E assim por diante. Então, isso é o quê? É ressentimento. E aí então, os espíritos superiores falam, o cristão não. O cristão parou de fazer sacrifício de animais. Aí ele fala, maior é a responsabilidade. Porque, ora, se nós já conseguimos evoluir para uma condição de espiritualidade maior, quem somos nós para fazer uma atitude tendo um ressentimento dentro de nós mesmos? Então ele fala, o ressentimento é perdoar e reparar o agravo que tem sido feito a alguns de seus irmãos. Aí a oferta é bem aceita. E qual é a nossa oferta? A nossa oferta, qual é o nosso sacrifício de hoje em dia? Nossa dedicação numa oração coisa bem mais simples do que era aquele movimento daquela época, onde é essa passagem de Jesus. Aí ele fala assim, Jesus materializou o preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais. O cristão não oferece dons materiais, pois que espiritualizou o sacrifício.
Entrando no templo do Senhor, deve ele deixar fora todo sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra seu irmão. Será que nós hoje conseguimos nos colocar isentos dessa fragilidade? É nesse sentido que a gente tem que buscar o entendimento desse ponto, onde, como em tantas outras oportunidades, Jesus nos mostra o quê? Que nós precisamos trocar. Quando nós somos criança, existe muita facilidade. Como é o nome desse menino aqui? Como é teu nome? Joaquim. Joaquim. Que idade tu tem, Joaquim? 8. O Joaquim tem 8 anos. Com 8 anos, tem muita coisa que ele faz que é compatível com a idade dele. Agora, se o Joaquim tiver 18 anos, fazendo as coisas que ele faz com 8 anos, o que nós vamos achar? Que ele está simplesmente anacrônico, está fora de tempo, que ele algum problema tem esse menino, com 18 anos fazendo papel de criança de 8. Da mesma maneira, somos nós, porque nós somos espíritos imortais em vivências, em existências seguidas na materialidade. E a cada tempo nós vamos conquistando essa nossa maioridade espiritual. Naquele tempo era possível daquela maneira. Deste tempo, se eu for hoje na minha casa falar para minha esposa que eu vou sacrificar uma cabeça de um galo lá para ver se as coisas melhoram para nós, ela me expulsa de casa. Você está doido, vai-se embora, vai lá para Colônia Santana, porque o negócio não está bom. Por quê? Porque a gente vai evoluindo. Então, quando nós chegamos nesse ponto, vendo essas dificuldades de outrora, o que nós temos que fazer? Procurar o coração limpo. E como a gente procura o coração limpo? Primeiro, vendo no outro a nossa dificuldade. Leon Denis, que foi um grande continuador da obra de Kardec, ele usa uma figura muito interessante e que, via de regra, vem no meu pensamento. Naquele livro dele, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala justamente dessas nossas diferenças como seres humanos, e ele diz que nós somos todos viajores, ou seja, viajantes. E viajando na mesma estrada, cuja origem foi única e cujo fim será o mesmo. Entretanto, cada um numa etapa dessa estrada. Então, quando a gente reconhecer, baixar o nosso orgulho e reconhecer que a falha que o outro cometeu conosco não é motivo de ressentimento, e sim motivo de compreensão, que simplesmente nós estamos num ponto diferente da estrada, e às vezes nem muito longe um do outro não, o que vai acontecer? A gente consegue olhar o outro olho no olho como irmão, e com isso fazer a reconciliação. Esse é o ponto fundamental, segundo os espíritos orientam, que é justamente a maneira de nós entrarmos limpo na casa de Deus. E como nós sabemos, nós espíritas, onde está a casa de Deus? Em nós mesmos. Então nós temos que buscar na nossa consciência essa retidão de sentimento, retidão de pensamento, retidão de palavra. Muito tempo atrás, eu era muito jovem, eu ouvi de um espírita assim: tome muito cuidado com teus sentimentos, que eles são fonte geradora de pensamento. Tome muito cuidado com o seu pensamento, que a qualquer momento ele pode se transformar em palavras. E cuidado com suas palavras, que elas podem ferir feito flecha.
Há muitos anos. Isso eu gravei e ficou comigo. Pensa que eu consegui praticar muito isso aí? Eu estou bem na escola primária ainda. Estou mais novinho do que o Joaquim. Mas por quê? Porque uma coisa é o que a gente age, outra coisa é o que a gente reage. E aí entra esse termo do ressentimento. Porque agir é igual assim, eu estou aqui hoje. Claro que eu me preparei, claro que eu estudei, então é bonitinho. Pô, o Felipe é um cara bacana, olha lá, ele falou isso, falou aquilo, então, coisa, tudo serviu para mim, ótimo. Agora, pisa no meu calo, aí vai ser o Felipe verdadeiro, que é aquele que reage. Como é que está a minha reação? Então, minhas irmãs e meus irmãos, quando se fala de ressentimento, a gente não tem como fugir de um termo muito usado na casa espírita, da tal da reforma íntima. Mas reforma íntima não se faz com fórmula. Reforma íntima se faz com muito suor e lágrimas, se faz com muito trabalho, se faz com muita dedicação, com muita tenacidade e muito estudo. Porque daquele a que muito se dá, muito se cobrará. Então a gente tem que estudar. Porque se chegamos na casa espírita, não foi por algum acaso, porque o acaso é uma simples ilusão colocada na mente da humanidade. Então, minhas irmãs, nesse sermão da montanha, como é chamado, ou sermão do monte, essa parte maravilhosa que fala sobre o sacrifício verdadeiro, é muito importante a gente saber que todo esse conjunto esse código divino de amor, que é o Sermão do Monte, todo ele foi trazido com a brandura da palavra de Jesus. E nós, com toda a rudeza que nós ainda temos, nós temos que ter nele nosso exemplo, modelo e guia. E aí então é que nós temos uma motivação para a nossa reforma. E para que a gente termine sem ser, como é que chama isso? Sem atropelar o nosso horário, eu quero aproveitar falando sobre reconciliação, para que todos nós possamos entender lá dentro de nós o que está faltando para a gente se ajeitar com quem a gente ainda precisa, vamos dizer, dar uma melhoradinha no nosso relacionamento, né? O Emmanuel, o Espírito Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, num livrinho chamado Palavras de Vida Eterna, lá no capítulo 111, ele tem um título assim: Perante os inimigos. E ali ele diz assim: reconcilia-te sem demora com o teu adversário. Isso está como palavras de Jesus, justamente no Sermão do Monte. Logo depois, aqui era 23, 24, no versículo 25, está colocado isso. E aí ele diz assim: diante dos inimigos, preservemos a própria serenidade. Reconciliar-se alguém com os adversários nos preceitos do Cristo é reconhecer-lhes, acima de tudo, o direito de opinião. Exigir a estima ou o entendimento dos outros e preocuparmos-nos em demasia com os apontamentos depreciativos que se façam em torno de nós, será perder tempo valioso, quando nos constitui sadio dever garantir a nós próprios tranquilidade de consciência, harmonizar-nos com todos aqueles que nos perseguem ou caluniam será, pois, anotar-lhes as qualidades nobres e desejar sinceramente que triunfem nas trevas, em cuja execução nos reprovam, aprendendo a aproveitar-lhes as advertências e as críticas naquilo que mostrem de útil e construtivo, prosseguindo ativamente no caminho e no trabalho em que a vida nos situou.
Renunciemos, assim, à presunção de viver sem adversários, que, em verdade, funcionam sempre por bons fiscais e examinadores dos nossos atos. Mas saibamos continuar em serviço, aproveitando-lhes o concurso sob a paz em nós mesmos. Nem o próprio Cristo escapou de semelhantes percalços. Ninguém conseguiu furtar a paz do Mestre, em momento algum. Entretanto, ele, que nos exortou a amar os inimigos, nasceu, cresceu, lutou, serviu e partiu da terra, com eles e junto deles. Então, minhas irmãs, meus irmãos, espero ter contribuído com algumas reflexões e que essas reflexões sejam ponto de partida da iniciativa da reconciliação. Eu tenho mais 2 minutinhos. Eu tenho um mano, éramos uma família de 6 irmãos encarnados. O mais caçula, desencarnou, como dizia o Rolando Boldrin, aquele contador de causos lá da TV, do Senhor Brasil. Ele viajou fora do combinado, né? Mas na verdade era o combinado, senão não tinha viajado. E eu tive um problema quando eu era muito jovem. Eu fui sócio de um irmão meu. Minha gente, pode contar de um calvário. Foi essa sociedade. Hoje eu vejo que ali ninguém era santinho. Eu achava que ele era o demônio encarnado, e ele achava que era o capeta encarnado. E eu sei dizer que foi uma briga, bom, trocando miúdos. Acabou a sociedade e ficou aquela geladeira. Era uma família unida, uma coisa muito boa. Gente do céu, foi 1 ano, 2 anos, aquilo doendo no meu coração, Eu ainda não estava dentro da seara espírita conforme manda o figurino. Eu tinha conhecido o espiritismo com 17 anos. Mas eu falei assim, para mim mesmo, eu tenho muita coisa para fazer, depois eu volto, isso aí é muito bom, mas dá tempo. Quase que eu não volto. Mas enfim, aí nessa época, eu sei que sofri. Aí um dia, meu pai fazia muita questão de o Natal em família, aquela ceia, todo mundo feliz e tal. A gente já com filho, e aquela situação muito ruim. Aí eu sei dizer que um dia eu cheguei, liguei para ele, que naquela época não tinha celular, nada, liguei para ele. Olha, precisamos conversar. Ah, pode vir aqui. Tá bom, então eu vou aí. Aí eu fui lá no escritório dele. Aí ele falou, fala o que você tem que falar. Nós não podemos mais ficar assim. Isso dói muito para mim. Tenho certeza que dói para você? Não, para mim está tudo normal. Não. Bom, trocando miúdos. Eu falei, fiz minha parte. Demorou mais uns 3, 4 anos para a coisa voltar ao normal. Mas o que eu sofri esses anos todos, justamente por essa condição, graças a Deus hoje, isso já faz muitos anos, né? Estou com meus quase 63 anos, isso estou falando há 40 anos atrás, quando que ficou essa geladeira toda aí. Então, gente, dói no coração da gente. A gente tem que buscar, não só falar, tem razão, eu acho que isso aí está certo. Não acha não. Toma atitude. Quando muito, vai ficar igual que era. Mas não fica. Não fica porque, mesmo que silenciosamente, a coisa vai mudando. Tanto que é o que ocorreu nessa minha relação com esse meu irmão. Nos damos muito bem, graças a Deus, e estamos aí tocando nossa vidinha. Então, minhas irmãs e meus irmãos, agradeço a todos a boa vontade e a paciência de terem me ouvido e desejo que Deus, em sua infinita misericórdia, justiça e bondade, nos cubra a todos com sua luz, com sua paz e com seu divino amor. Uma boa noite a todos, tenhamos uma excelente semana.